em João, capítulo 10, versículo 14. João 10, versículo 14 fala assim: eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Você pode pensar que é um cristão, mas talvez não seja. O próprio Cristo disse que algumas pessoas fariam certas coisas aparentemente cristãs em nome dele. Embora nossa consciência seja limitada, temos critérios bíblicos para agradarmos e avaliar se somos realmente seguidores de Cristo. Vejamos quais. O primeiro ponto, você pode escrever aí se você quiser, tá certo? Fala assim: você não é cristão se não nasceu de novo. Esse é o primeiro ponto. Você não é cristão se não nasceu de novo. Que fala assim: primeiramente, a gente tem que entender o que é cristão. Cristão. Essa palavra foi originada em Atos capítulo 11. Foi a partir desse momento, na Antioquia, que a gente foi reconhecido como cristão. Que são o quê? São os verdadeiros seguidores de Cristo. Não apenas uma parte da multidão a qual seguia ele, mas os verdadeiros cristãos a qual a nenhum momento deixou de ser um verdadeiro seguidor dele. A palavra cristão vem da origem aos seguidores de Cristo, que se iniciou conhecida a partir de Atos 11, primeiramente usado na Antioquia, e Pedro nos traz uma base sobre isso. Você pode abrir aí em 1 Pedro 4,16. 1 Pedro 4,16 fala assim: entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Glória a Deus. Então, se você é verdadeiramente cristão, você vai glorificar o nome dele, não importando o momento em que você está. Isso é ser verdadeiramente um cristão. Ser verdadeiramente um cristão é não se apartar, não se sentir longe em nenhuma situação da sua vida. Quer seja ela boa, quer seja ela ruim, quer seja ela mais ou menos, não importa a situação. Se você é um verdadeiro seguidor de Cristo, você não vai se apartar dele em nenhum momento da sua vida. Isso é o que Pedro está querendo dizer. Glorifique o nome dele, exalte o nome dele, não importa a circunstância. Não importa a circunstância, glorifique o nome de Cristo. Amém? O que é o novo nascimento? O que é isso? O que é o novo nascimento? Vamos lá para João 3. Vamos começar a ler aqui João 3 a partir do versículo 1. Que é para a gente entender melhor sobre o que a gente vai tratar. É uma passagem bem conhecida, que eu gosto muito de falar sobre ela, que é o novo nascimento. João capítulo 3, a partir do versículo 1. Fala assim. Você pode acompanhar aí na sua Bíblia, a partir do versículo 1. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus.
Este foi ter de noite com Jesus e disse: Rabi, ou na sua Bíblia pode ter mestre, sabemos que és mestre vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. Jesus respondeu: em verdade te digo, que você não nasce de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Poderá voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: em verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer: necessário vos é nascer de novo. O vento sopra onde quer, e ouves a sua voz. Não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos do que vimos, contudo não aceitais o nosso testemunho. Aqui a gente vai entrar sobre a questão de o que é um novo nascimento. O novo nascimento significa começar tudo de novo. Isso significa um novo nascimento. Uma mudança radical de caráter, de personalidade, de estado espiritual, a qual o ser humano está antes de Cristo. Tantas pessoas elas se maravilham quando vê a obra de Deus, o agir do Espírito Santo dentro da vida de uma pessoa quando ela se torna cristã. Tanto é que às vezes diziam: rapaz, aquele cara era ruim que dói na vista. Ele era bandido mesmo. Mas hoje ele é servo de Deus. Aleluia! Isso é uma obra a qual não é pelo nosso esforço. É um agir de Deus. Nicodemos aqui nessa passagem, ele não entendeu, ou ele não quis entender, que ele não teria forças por si só para que o novo nascimento haja dentro dele. Ele era um mestre da sinagoga, um dos grandes líderes da sinagoga, um fariseu. Os fariseus eles tinham o costume de, podemos dizer, ser o grande religioso daquela época. Então Jesus chegou dizendo para ele uma coisa que ele não poderia alcançar pelo esforço dele. E isso é a obra do novo nascimento. É um esforço a qual Deus fez pela gente. É uma obra a qual o Espírito faz dentro de nós. É uma obra a qual o ser humano não tem capacidade alguma de se transformar por si só. Isso é a graça de Deus. Isso é o mover do Espírito nas nossas vidas. Isso é uma coisa a qual nenhum artifício humano consegue preencher. É como tem a passagem do semeador. A palavra é a semente. A semente cai em várias terras, mas nem todas as terras dão o fruto que é para dar. Isso é o critério do novo nascimento. Vai ter pessoas que escutam a palavra, mas é sufocada pelas coisas do mundo, a qual ela não consegue trazer os frutos do Espírito para a sua vida. Então, vai haver pessoas também nessa passagem que vai dar frutos, porque aquela terra está apropriada para que a semente dê fruto. Ela é uma terra boa, o coração dela está fértil para a palavra de Deus, e através disso vai ser gerado um novo nascimento. Esse é o grande potencial da palavra. Esse é o grande potencial do novo nascimento. Nós estamos em uma época a qual o novo nascimento ele está sendo muito deturpado. Falando que é deturpado, estão trazendo artifícios
para que se gere isso dentro das igrejas. Mas não é pelo esforço de artifícios que as pessoas vão ser geradas uma nova criatura. Não é pelo esforço de nenhuma pessoa, de nenhum ser humano, mas foi pelo esforço de Cristo. É isso que gera o novo nascimento. É isso que faz você todo dia vir para o culto esperando: hoje tem uma palavra abençoada. Aleluia. Hoje tem uma palavra que eu vou guardar e eu vou aplicar para a minha vida. Porque se a gente vier para a igreja, se a gente vier apenas para escutar e não aplicar a nossa vida, jamais vai haver novo nascimento. Jamais, até mesmo as pessoas vão evidenciar se nós somos mesmos cristãos. Você já parou para pensar? Você já parou para refletir? Se você verdadeiramente nasceu de novo? Esse é um critério ao qual quero que vocês pensem. Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Eu gostei muito dessa palavra, porque é uma palavra a qual você tem que parar para pensar, porque são todas perguntas. É uma pergunta para você, não é uma pergunta para o irmão que está do seu lado, é uma pergunta para você. Você já parou para pensar? Eu já nasci de novo? Eu estou me esforçando para que a cada dia eu nasça de novo? Essa é a questão. Esse é o propósito do que João 3, do que Cristo está falando para Nicodemos. Nicodemos, você vai ter que nascer de novo. Se você quer ver o reino de Deus, você vai ter que nascer de novo. Isso é primordial para a vida de um cristão. É como o próprio ponto fala: se você não nasceu de novo, não vejo nenhuma questão de você se dizer que é cristão. Se você não busca um novo nascimento, eu não vejo nenhuma aplicação para você dizer que é cristão. Porque ser cristão é nascer de novo. Isso é um dos pontos a qual você precisa entender que na caminhada de um cristão precisa. Você precisa nascer de novo. É necessário que você nasça de novo. Nós precisamos viver uma vida totalmente nova. Um novo nascimento gerado em uma pessoa que recebeu de Deus uma nova vida espiritual. Antes do novo nascimento, nós estávamos destituídos da glória de Deus. Nós estávamos separados pelo pecado. A partir do novo nascimento, é gerada uma nova vida espiritual. Uma vida espiritual a qual não se inclina mais para as coisas deste mundo. Uma vida a qual é gerada uma palavra chamada metanoia. É uma mudança radical de mente. Uma pessoa que tinha um pensamento de ir para a festa, de ir para a balada, de fazer a curtição, ele já não tem mais esse pensamento. Agora o pensamento dele é totalmente diferente. O pensamento dele é: eu vou examinar a Escritura Sagrada, eu vou para a casa de Deus buscar a sua presença, eu vou estar em comunhão com meus irmãos, eu vou buscar Deus em oração, eu vou buscar a comunhão de Deus em meio à oração. Para você ver a total mudança de mente de uma pessoa, a total mudança de espírito de uma pessoa. Isso é os frutos do novo nascimento, tá certo? Ele é uma metanoia, como eu falei, uma mudança radical de pensamentos e atitudes. Aqui a gente vai para o segundo ponto, tá certo? Qual o resultado do novo nascimento? Alan, o que resulta no novo nascimento? O que acontece quando o novo nascimento é gerado em minha vida?
Sempre quando Deus realiza sua maravilhosa obra de regeneração em uma pessoa morta espiritual, isso sempre gera resultados. Você quer queira ou quer não queira, toda pessoa que quando Deus realiza uma regeneração na sua vida, ela vai haver um resultado. Ela evidencia na sua vida um novo nascimento. Ele evidencia a mudança total de mente. Certo? Um exemplo em Atos 16:14. Vamos lá abrir em Atos. Atos 16:14. Atos 16:14. Fala assim, Atos 16:14. Aleluia, meu Deus. Certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa rogou-nos, dizendo: se haveis julgados que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Aqui é um resultado de mudança de vida. É um resultado de mudança de mente, a qual Lídia passou por escutar a palavra de Deus. Aqui nós podemos dizer que o coração de Lídia era uma terra boa, referente à parábola do semeador. E ali a semente foi lançada, e ali houve fruto. Ali a semente produziu fruto. E ali foi gerada ali foi gerada uma conversão, que no caso seria uma mudança de mente. O Senhor agiu no coração de Lídia e ela o recebeu. É assim que o novo nascimento funciona. A Bíblia chama esse resultado de conversão. Vamos abrir mais uma vez em 2 Coríntios 17:18. O texto da qual a gente leu, 2 Coríntios 17:18. Segunda Coríntios 5, 17 e 18. Ah, sim, perdão. 2 Coríntios capítulo 5, versículos 17 e 18. Perdão, irmãos. Que fala assim: portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo